Bom dia, boa tarde, boa noite, caros alunos, mais uma vez, dependendo do momento que vocês estiverem assistindo essa gravação. E hoje o nosso tema dentro de História Geral é dentro de processo de descolonização afroasiático, um caso que é o caso da África do Sul. Na verdade, a questão da África do Sul não é tanto o processo da descolonização, embora a gente vá falar dele, o processo da independência, mas muito mais tratar de um assunto que para as bancas de vestibular é sempre muito relevante, ou seja, o sistema do apartheid, um sistema racista que foi implementado de forma institucional, ou seja, via Constituição, a partir de 1948, nessa região do globo, nessa região da África. Nós vamos, como sempre, fazer um histórico, né, do processo que levou à formação desse sistema, tá? E é o que a gente pretende, então, é o que eu pretendo fazer com vocês, então, nessa apresentação de hoje. Passo diretamente aqui a divisão da tela com vocês, para que a gente possa utilizar os nosso PowerPoint. Perfeito? Então, como sempre, vamos voltar bem para trás para poder explicar o surgimento dessa corrente, né, ou seja, dessa questão do apartheid. Enfim, vamos recordar de que território nós estamos falando. Então, vou pegar aqui um mapa, tá? Lembrando que aqui está o Cabo, hoje Cidade do Cabo, anteriormente Colônia do Cabo, mas mais anteriormente ainda, um ponto desconhecido pelos europeus, mas que na passagem, na busca da passagem, né, que levasse do Atlântico para o Índico, ou, como na época se chamava, do Mar Tenebroso para o Mar Oriental, os portugueses foram os primeiros a fazer essa tentativa, e numa viagem importantíssima, em 1488, um navegador português, Bartolomeu Dias, chegou aqui à região do Cabo, o extremo sul da África, do continente africano, e, portanto, aqui ele encontrou o que seria a passagem, né, para chegar diretamente às áreas produtoras de especiarias. Então, o que aconteceu é que essa área, inicialmente, os portugueses têm interesse nessa região exatamente para poder facilitar as viagens em relação ao Oriente, mas logo, logo, os holandeses, quando eu digo logo, logo, estamos em meados do século 17, a Companhia das Índias Orientais Holandesas instalou uma feitoria no Cabo. Essa companhia foi fundada em 1603, naquele momento, né, da luta da independência das Províncias Unidas, também pode ser conhecida pelo nome de Holanda, contra o Estado espanhol, contra o, o governo dos Habsburgos espanhóis. Perfeito? Essa guerra iniciada lá em 1581. Mas, enfim, a ideia dos holandeses atacar as áreas, né, do Império Espanhol, e no momento em que havia a União Ibérica, ou seja, Portugal sob domínio espanhol, o Oriente, que basicamente seria português, agora estava também sob domínio espanhol. Mas o que importa? A Companhia das Índias Orientais Holandesas se instalou aqui nessa região e começou a enviar para a região colonos holandeses. Tá certo? Esses colonos holandeses passaram a ter uma denominação, eram os Boers. Boer, em holandês, significa camponês. Como a maior parte dessas famílias vinham de áreas rurais, do que a gente chama de Holanda, tá? Eles eram denominados Boers. Então, Boer está para a presença dos holandeses na região do Cabo e depois na África do Sul, assim como crioulo está para os descendentes de colonos espanhóis, né, os descendentes espanhóis nascidos na América, assim como nós vimos na aula sobre Argélia, os Pieds Noirs, descendentes de franceses no território argelino. Então, esses Boers, tá certo, vivendo ali, eram basicamente
agricultores, eram basicamente criadores de gado, mas a companhia instalou ali uma feitoria que é um armazém fortificado para garantir, né, no porto, no litoral, para garantir o reabastecimento dos navios, tá, que iam em direção à rota do Oriente. Em 1795, no âmbito das guerras lá da Revolução Francesa, numa guerra chamada anglo-holandesa, os ingleses tomaram a colônia do Cabo dos holandeses e passaram a ocupar o território. Quando as guerras napoleônicas terminaram e reuniu-se o Congresso de Viena, tá, em 1814, tá, ficou decidido por um acordo, tá, que o Cabo, a colônia do Cabo, seria definitivamente entregue aos britânicos, tudo bem? Enquanto que, em troca, os holandeses receberiam a Bélgica, tá? A Bélgica que era uma região francesa depois da invasão napoleônica, passou então para o controle holandês. Só quero recordar que em 1830, uma revolução liberal na Bélgica, anti-holandesa, conseguiu de novo a independência em relação à Holanda. Então, os holandeses perderam a colônia do Cabo para os britânicos e depois perderam a Bélgica num movimento interno revolucionário. Perfeito. Com uma colônia britânica, começaram a aparecer, com a chegada do maior contingente de britânicos a esse território, os primeiros atritos entre os Boers, descendentes de holandeses, e os ingleses que chegavam. Como consequência desses primeiros atritos, em meados da década de 1830, os líderes Boers chamaram a população Boer para se retirar para o interior da África do Sul, em busca de terras onde eles pudessem, então, exercitar, né, a sua própria autonomia, o seu próprio autogoverno. E esse processo, essa ida para o interior, isso foi denominado na história Boer, que depois virou uma grande mitologia para os brancos sul-africanos, a Grande Travessia. Tudo bem? E nesse movimento, eles foram chegando aqui para o interior e se estabelecendo em regiões mais férteis, o que deu origem ao que seriam chamadas as repúblicas Boers, aos Estados Livres Boers, o Orange e o Transvaal, porque aqui nós temos o rio Vaal, tá? Ultrapassaram o rio Vaal, e essas caravanas de Boers, tá, como se fosse uma espécie de marcha para o oeste norte-americana, tudo bem? Eles foram dominando as populações do interior, entrando em contato com elas, né? Populações negras, zulus, bantus e diversas outras etnias, tá? Muitas vezes derrotando essas etnias, outras vezes sofrendo derrotas, mas enfim, criaram, não é isso, tal, primeiro Estado Livre de Orange e posteriormente a República do Transvaal. Porém, enquanto esses Boers avançavam pelo interior, o governo britânico ele começava a fazer um avanço pelo litoral, né? Porque a visão britânica, a visão inglesa, era de que o domínio dos portos, criação de portos importantes, cidades portuárias no litoral, garantiria, né, o domínio aí do conjunto do território, né, porque o problema inglês era exatamente o comércio. A grande questão inglesa é o comércio das suas mercadorias e a busca de matérias-primas. Então, reparem, pelo interior, os Boers, pelo litoral, o domínio britânico vai se fazendo. Eles estão correndo paralelamente, não tem um encontro de um com o outro. Porém, dois acontecimentos importantes, um no final da década de 1860 e outro no meados da década de 1880, fizeram com que os ingleses passassem a ter um interesse muito, mas muito grande nas regiões controladas pelos Boers, porque foi a descoberta de jazidas importantíssimas de diamante. Aqui nós vemos Diamond Hill, essa colina do diamante, onde foi encontrada uma pepita de diamante de, segundo se dizia, parece que é verdade, 6 quilos. Então isso gerou, né, um interesse gigantesco, uma corrida de populações, não só ali da própria região, mas até mesmo da própria Europa, se deslocando na tentativa do enriquecimento rápido. E em meados da década de 80, a descoberta de ouro
bem, que também gerou uma fortíssima corrida de população para a região. E gerou também o interesse britânico, né? Então, a partir dessa realidade, começaram choques cada vez mais fortes entre autoridades britânicas que queriam submeter a região, tá, que agora tinha uma importância econômica muito grande, ao seu domínio, e os líderes boers que tinham a ideia da manutenção da sua independência, da sua autonomia. E isso gerou a Guerra dos Boers. A Guerra dos Boers, então, foi uma disputa um conflito entre o governo britânico e os descendentes de holandeses na região. Reparem, não é uma guerra entre Holanda e Reino Unido, entre Holanda e Inglaterra, é uma guerra entre a Inglaterra, o governo britânico, o governo do Reino Unido e os descendentes de holandeses na região, perfeito? E essa guerra terminou com a vitória britânica, porém a um custo altíssimo, muito alto. Tá? É o momento em que o governo britânico da Rainha Vitória, ela terminando, ela morre, né? Morreu na virada do século XIX para o século XX, tudo bem? Ela está no seu auge, mas também está começando a apresentar os seus problemas. Tá? O custo dessa guerra, né? O fato de que os Boers conheciam o terreno, né? Criou uma série de dificuldades para a expedição militar britânica. E, na verdade, o que o governo britânico fez após o final da guerra, quando os Boers, né, momentaneamente, a questão é essa, aceitaram o armistício, tudo bem? O governo britânico entendeu que tinha que negociar com essas lideranças de origem holandesa, brancas, perfeito? E essa negociação deu origem, então, à criação da União Sul-Africana, no ano de 1910, que tinha um estatuto de domínio, como era o Canadá, dentro do Império Britânico, mais tarde, Comunidade Britânica. Perfeito? Então, agora, oficialmente, havia um governo escolhido pelos sul-africanos, já vamos ver quais, tá certo? E que se colocava, né, em tese sob o domínio, ou seja, sob a liderança do rei britânico, ou, quando no caso, da rainha do Reino Unido, do Império Britânico. Perfeito? Havia uma fortíssima autonomia, tá? Havia um governo local, e esse governo local era exclusivamente branco, tá certo? Foi criado um partido, né, pelos brancos para defender a sua visão de mundo. E qual era a visão de mundo que começa a nascer, tá? Começa a se desenvolver fortemente? Ela vem daquele espírito Boer, de que eles são os portadores nesse processo da grande travessia, da civilização, do progresso, não é isso? Dos valores cristãos, e aí tem a questão da Igreja Reformada holandesa, né? que seria, né, o principal aparato ideológico desses Boers, defensores então de uma superioridade branca diante da população negra, né, considerada inferior e que, portanto, não poderia ter os mesmos direitos, né, o mesmo tipo, né, de concessões que a população branca teria. É aqui que vai nascer o modelo do apartheid, ainda não institucionalizado, tá certo? Mas claramente é o nascimento desse processo. Como reação a isso, foi fundado por negros, alguns mestiços, como eram chamados, e até mesmo uma minoria branca, um movimento chamado Congresso Nacional Africano, que pregava a existência de uma União Sul-Africana multiétnica, multirracial, em que todos tivessem os mesmos direitos. Mas o primeiro governo, Boer, que logo logo vão se denominar Afrikaner. Afrikaner seriam os descendentes de holandeses nascidos na África do Sul. Tudo bem? Agora, de uma certa maneira, tirar, né, aquela conotação do Boer, por causa da guerra dos Boers, do atrito anterior com os ingleses. Esses africaners buscam um acordo, como os ingleses brancos descendentes também buscavam, para garantir o seu domínio sobre a maioria da população. Em 1913, houve uma lei chamada Lei de Terras, que é muito importante, porque afirmou o seguinte: olha, 92,5% do território, né, da União Sul-Africana
só pode ter proprietários de terras brancos, o que restava a apenas 7,5% para a população negra, para a população mestiça e até mesmo para uma parte da população hindu, né, que eu comentei quando falamos de Índia, né, que tinha corrido em grande número naquela corrida do ouro, na corrida do diamante do final do século XIX, início do século XX. A grande novidade veio em 1948, quando realizaram-se eleições gerais e o Partido Nacional, que representava o grupo africâner mais radicalizado em relação a essa forma, né, de exclusão dos não brancos, da vida política, da vida da cidadania, né, total naquele território, venceram e fizeram, então, elaboraram uma constituição que institucionalizou o sistema do apartheid. A grande questão do apartheid que a gente pode colocar é que, primeiro, é legal, é legalizado, e nós vamos ver a partir de uma série de leis que essa legislação ela diz claramente: na África do Sul, se você não for racista, você está fora da lei. Perfeito? Enquanto no mundo todo, e essa é uma questão importante, 1948, mal terminou a Segunda Guerra Mundial, mal foi derrotado o nazismo, que tinha um componente racista fortíssimo na sua ideologia, e que o mundo, né, pelo menos naquele primeiro momento, pós-guerra, entendia que era uma visão política que deveria ser eliminada, em que a ONU, né, na sua carta de organização inicial, na carta de fundação, condenava duramente o racismo, surge agora um governo em que institucionaliza, que colocar na lei a diferenciação racial. A razão, né, a explicação, digamos, dada para o apartheid pelos defensores dessa medida é que, ao contrário do que eles afirmavam, eles não era racismo, era apenas a concepção de que entre a comunidade branca e a comunidade negra havia uma distância muito grande. Então, que eles não queriam impor aos negros o modelo branco de sociedade, queriam que os negros vivessem de acordo com os seus princípios, as suas tradições, enquanto os brancos viveriam de acordo com as suas tradições e os seus princípios. Na verdade, o grande medo que havia dos africanos era de que a população negra, muito maior do que a branca na África do Sul, e se houvesse uma mistura racial, uma miscigenação, os valores brancos seriam contaminados, seriam perdidos. Escondiam isso sob a capa, né, de uma defesa das tradições dos negros, de um respeito às tradições das sociedades negras. Bem, eu vou terminar aqui a minha apresentação de hoje e no encontro que teremos ao vivo, tá, nós então daremos continuidade a esse assunto. Agradeço a vocês, né, a paciência de terem escutado aí, ouvido essa gravação. Espero que tenha sido útil. Tá? Um grande abraço a todos, saúde, paz, isso é o que eu desejo a vocês.